Olá, no Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre o marco regulatório do transporte rodoviário de carga e também sobre o setor cerealista. E quem está com a gente é Roberto Queiroga, que é diretor de Relações Institucionais da SEBRA, Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, Marcelo, com todos os produtores rurais brasileiros. Roberto, vamos falar um pouquinho do setor, como é que está estruturado o setor cerealista hoje? O setor cerealista ele presta um grande serviço para o produtor rural, através de assistência técnica, ele ajuda na comercialização, às vezes até faz crédito para o produtor rural na venda de insumos. Todo o acompanhamento tecnológico da produção, o setor cerealista está envolvido junto com seus clientes, com seus produtores rurais. Ele armazena os seus produtos para colocar em condições de comercialização na hora que o produtor precisa. É um setor realmente muito importante na cadeia produtiva. Eu acho que quanto mais cerealistas no campo, melhor para o produtor rural. Até porque, quando o produtor rural colhe seu produto, ele tem várias opções. Ou ele vai vender seu produto direto para uma trade, ou ele vai vender o seu produto para uma indústria, vai vender para uma cooperativa, ou vai vender para o cerealista. Quanto mais atores nesse processo de originação do produto, melhor para o produtor, porque disputa o seu produto. Isso reflete em preço, em assistência técnica, melhor condições de comercialização. Então, é um setor realmente estratégico para o produtor rural. Vem mudando nos últimos anos esse setor? Qual é a forma de atuação hoje dos cerealistas? Se mudou ao longo das safras ou não? Bom, o setor cerealista ele tá ocupando mais áreas junto com as fronteiras de produção, né? Ele começou muito forte no sul do país, nas regiões do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, e hoje está presente muito fortemente já no Mato Grosso, já está na região do Mato Piba, nessas novas fronteiras também se consolidando, e passa, como todo setor, em algumas situações, algumas dificuldades em relação à comercialização, em relação à taxa de juros, da mesma forma que o produtor hoje está com problema relacionado à taxa de juros que aumentaram. Então, mas hoje a maior dificuldade que vê o cerealista é a ausência de um programa de armazenagem para fazer frente às carências de armazenagem, que hoje está na ordem mais ou menos de 40 milhões de toneladas. Como é que está essa questão de armazenagem que realmente preocupa, né? Quando você vê principalmente a questão do milho, a questão do abastecimento, praticamente a saída da Conab, quer dizer, como é que está essa estrutura hoje de armazenagem no Brasil? Hoje a produção ela está muito na mão da iniciativa privada na questão de armazenagem. A armazenagem dentro da porteira ela é muito pouca. Não é pouca por não haver financiamento, não é isso. É realmente o produtor, ele não se interessa no primeiro momento em construir um silo, porque existem agentes que fazem isso e às vezes não viabiliza financeiramente ele ter essa estrutura dentro da sua área, às vezes pelo tamanho da sua área. É claro que grandes produtores têm que ter um armazém realmente para poder dar cadência na sua produção. Mas os produtores médios, produtores pequenos produtores, não há como eles sustentar, até pela operação, que é muito complexa de você administrar um armazém, não viabilizar nessas áreas. Então o produtor rural deixa ela depositada no setor privado e nas suas cooperativas. Só que hoje não existe linhas de investimento para o setor privado. Existe apenas para o produtor rural e as cooperativas. E apesar de toda essa intenção do governo, em vários anos, de fomentar essa armazenagem dentro das porteiras, ela não aconteceu no nível do aumento da produção. Então, hoje o setor está carente realmente de uma linha de investimento para o setor armazenador, especificamente. Hoje não existe. Existia no PSI, cerealista. Com o fim do PSI, em 2014, a gente ficou descoberto, sem linhas de investimento para atender o nosso setor. Aí fica complicado você aumentar esse investimento, né? Ainda mais com o cenário que você acredita que na última safra, principalmente, houve um problema muito grande em relação à falta de crédito, a questão das indefinições todas no cenário político e econômico? A questão da carência de armazenagem, mais recentemente, ela não foi tão sentida porque houve algumas frustrações de safra, principalmente na parte de milho. Mas pelas últimas análises de plantio e previsões de safra,
Se vier uma safra cheia, nós vamos reviver aqueles problemas de produto a céu aberto, utilização de caminhões para armazém, que é um absurdo para o transportador e para o produtor e para o armazenador, você utilizar caminhões para armazenar produto, não é para isso, para depois virar aquelas filas no porto que nós já vivemos isso em outras épocas. Então, hoje nós estamos muito preocupados porque se vier a safra cheia, poderemos ter problema e repetir todos esses problemas que eu falei. O que falta? Falta planejamento, porque a gente vê essa história ela sendo vivenciada a cada safra. Se uma safra dá uma super safra, você vê o problema. Quando você tem perdas, esse problema não é tão visível, mas não se trabalha com a solução nessas épocas. Não é verdade. Nós estamos trabalhando, tanto o setor cerealista como a própria CNA, e outras entidades envolvidas no processo, para um plano nacional de armazenagem, para fazer um mapeamento completo das carências de armazenagem. E junto com o PNLI, de ver quais regiões de transbordo para fazer as conexões entre os modais também, que precisam de armazenagem. Precisa fazer uma parceria público-privada nas regiões de pouca atratividade, que às vezes você tem uma previsão de expansão da área produtiva e que no primeiro momento não atrai o setor privado. É importante ter uma parceria público-privada para viabilizar esses investimentos. E, claro, a questão financeira ela é essencial no processo. Não adianta eu tirar da gaveta um projeto de planta de armazenagem se ela não viabilizar com as taxas de juros vigentes. Hoje, uma taxa de juros de 15%, você não consegue rodar uma estrutura de armazenagem e honrar os compromissos financeiros. O que você acha, por exemplo, qual o papel da Conab hoje, que você diz nessa questão de armazenagem, já que houve uma iniciativa, mas faltou dinheiro, faltou recurso, de investimento em novos armazéns ou reforma de alguns armazéns, mas numa posição mais estratégica para a produção. Qual é o papel hoje, você acha? Está havendo uma movimentação por parte, eu acho que do próprio Ministério da Agricultura, de desacelerar a presença pública da Conab na questão de armazenagem. A Conab é muito importante, ela tem uma história fantástica com relação à ajuda nos produtores, inclusive nos seus programas de comercialização, na administração dos estoques, é essencial, inclusive para a segurança alimentar do país. Mas está havendo realmente uma desaceleração e eu não vejo problema nessa desaceleração. Se o setor privado vir a cumprir esse papel da Conab, não há problema nenhum. Eu acho que a Conab ela tem que normatizar esses processos, todas as partes de aquisição de produtos feitos em balcão por parte do governo, ela tem que fazer toda essa gestão. Agora, não importa ela ter ou não a estrutura de armazenagem, ela pode fazer isso através do ente privado. Você até oxigena o sistema com isso e ela acaba atuando realmente nos pontos nevrálgicos para a sua gestão. Então, agora, é claro que em algumas áreas onde não há atratividade, pode haver um esforço do governo realmente de criar armazéns públicos para fazer frente a essas regiões ainda pouco utilizadas, né? Mas eu acho que a solução ela pode passar por uma parceria pública e privada. É muito mais eficiente na nossa visão. Você acha que temos aí uma visão a médio e longo prazo com essa resposta em relação a esses planos? Acredito que sim. Nós estamos fazendo gestões junto ao Ministério da Agricultura, utilizando outras pastas de governo também, para fazer uma ampla discussão sobre esse tema. Realmente esse mapeamento a Conab já tem das carências de armazenagem e estamos desenhando algumas formas de parceria com o governo para poder tornar o setor mais atrativo para a iniciativa privada. Ok, Roberto Queiroga, diretor de Relações Institucionais da SEBRA, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. É um instante só.